Olá, leitores e leitoras que estão inseridos nesse contexto de descobrir o mundo através do poder da leitura, seja na arte literária ou não. Faço aqui um convite para compartilharmos a leitura desse livro do comerciante lá pelo século XIII depois de Cristo, o Marco Polo. Esse livro, ele não é literário. São relatos que ele, juntamente com o pai e o tio, fizeram aquelas grandes viagens comerciais, só que eles avançaram, foram muito mais além de fazer comércio, de ser uma viagem comercial. Eles buscaram vivenciar o dia a dia daqueles povos asiáticos na região lá da China e outros países. Chegaram até a regiões africanas. Então o Marco Polo fez a escrita desses relatos, dessa narrativa da, das lendas, das culturas destes povos. Também suas leis, né? A sua influência nesse livro de Marco Polo. Tem aqui situações que lá dos povos asiáticos do século XIII, mas que influenciam até hoje em situações que o povo do mundo moderno, do mundo atual, procura também praticar, até aqui no Brasil. E para isso eu faço o convite para que, né, eu tive a oportunidade de ler, então aqui faço esse convite, não entrando em detalhes do livro, certo? Mas falando do seu contexto, ou seja, da sua essência, que é o leitor irá descobrir. Tem um conhecimento lá dos povos asiáticos, né, do século XIII, como eu já acabei de falar, e toda aquela conjuntura, aquele sistema de vida daquelas pessoas. O autor também ele dá a sua opinião. Talvez o leitor, a leitura, não venha concordar com algumas situações que ele, quando ele dá a opinião, é a opinião dele. É o que se chama de cosmovisão. Até quando se faz uma obra literária, existe esse parâmetro chamado cosmovisão, que é a visão do produtor do texto. Ali ele inclui seu pensamento, sua crença, sua ideologia. Então, isso aí, o leitor, a leitora, pode não concordar com a visão produzida pelo autor. Você também, nós também somos capazes de ter também a nossa visão. Por isso que é uma leitura que tem que ser feita, é leitura crítica, analítica. A mesma coisa com uma obra literária. Podemos ler, desfrutar da história, mas temos que fazer a nossa parte, produzir uma leitura crítica, uma leitura de análise. Então, Marco Polo, certo? Ele teve essa preocupação de nos deixar, né, essas informações que são valiosas. E uma curiosidade, essa eu posso falar diretamente. Ele foi já um grande navegador nessas viagens, lá no século XIII, que ele preparou o caminho para as grandes navegações. Aquela de Portugal, quando veio para as terras brasileiras, né, de Cristóvão Colombo, que foi muito depois de Marco Polo. Ele foi digamos assim, o precursor, aquele que preparou o caminho do ciclo das grandes navegações. Então mergulhe nessa história de Marco Polo, para conhecer, como eu disse, as lendas daquele povo, a religião, a cultura, a vida social, o sistema penal, tudo isso. E também
relacionar com o que vivenciamos hoje, o dia a dia, inclusive no nosso país. Então é isso, o convite é para que façam a leitura para analisar, para comparar. Então, desde já, eu agradeço a todos vocês que estão nesse dia a dia de leitores que venham a compreender o mundo, compreender a natureza das coisas. Isso é um fator importante para quem participa do mundo da leitura. Então, desde já, eu agradeço a todos vocês e coloque a leitura no seu dia a dia, na sua vida, para que você possa ser um cidadão, uma cidadã do mundo. Desde já, agradeço a todos. Obrigado.